Viva pessoal, vamos então aqui a um resumo mais alargado da minha última prova de powerlifting, que foi o Nacional da GPC, no passado sábado. Ahm, Vou passar aqui levantamento a levantamento, portanto vai ser um recap assim mais detalhado, onde eu vou falar especificamente em cada tentativa, o que correu bem, o que correu menos bem, como é que eu me senti na altura. E depois, no final das 9 tentativas, vou fazer um resumo ainda mais alargado, tendo em conta as minhas provas passadas e os testes que eu fiz há cerca de 11 meses. Portanto, ainda nem um ano eu tenho de treino de powerlifting e vou comparar os totais e também a minha evolução. Portanto, fica até ao fim se queres também ver essa comparação. Sem mais demoras, vamos aos lifts. Portanto, squat, temos aqui a primeira tentativa, o opener, exatamente aquilo que tinha estipulado com o Mauro, o meu treinador, 220 quilos, que é exatamente o peso que eu fiz na minha última prova, na última tentativa. E só não abrimos mais pesado, em parte também por causa disso, ou seja, não queríamos que a abertura fosse um número intimidador, por assim dizer. Um, Em relação à tentativa em si, nada a dizer. Pá, foi exatamente o que se esperava de um opener. Qual é que foi a questão aqui? Havia a hipótese de abrir um pouco mais pesado para ter melhor noção do que é que estava lá no dia. E posso já dizer-vos que o meu objetivo era algures entre 240 a 250. Portanto, o target, se pudesse dar um número, era os 245, que foram a seleção da última attempt, já lá iremos. Um, mas não queria abrir com um número que fosse desconfortável. Portanto, eu em ginásio cheguei a fazer 222,5 uma vez e 225 uma vez também. E ambas as séries foram uma RPE de 7, 8 no máximo dos máximos. Ainda assim, fomos conservadores, abrimos com 220, correu tudo bem. A seguir foram os 232,5. O Mauro nem me quis dizer quanto é que estava na barra. Eu por acaso até pensei que tivesse mais do que 232,5, porque lá está, sou uma pessoa muito racional e às vezes tendo a pensar demasiado em coisas em que não é para pensar, é para fazer e ponto final. E pelo menos nesta tentativa resultou muito bem. O Rocha deu-me uns smelling salts que me iam arrebentando completamente. Talvez isso tenha feito aqui um efeito positivo, porque a verdade é que abrandou ligeiramente em relação ao opener, mas não muito mais, e foi um salto considerável, 12,5 kg. Portanto, fiquei bastante satisfeito. Também não há aqui muito a dizer, foi uma repetição apenas um pouco mais difícil do que o opener. Portanto, tendo isso em conta, o Mauro optou por bem selecionar os 245, era o número que eu tinha em vista também para o Meet. Mas o que é facto é que eu não sei bem explicar bem porquê. Eu estava super nervoso. Estava com o coração a mil já 5 minutos antes de ser chamado para a plataforma. Demorei imenso tempo aqui no setup, uma eternidade. Dei uma seca gigante à malta que estava a ver. Pus-me debaixo da barra, ajeitei os pés, ajeitei a barra nas costas, respirei fundo para aí umas 5 vezes. E isso acabou por me prejudicar, a verdade é essa. Já estava com pouca confiança, acabei por gastar imensa energia ali no setup e depois a barra não subiu. Aqui parece que ainda tinha alguma chance, mas no momento eu senti que simplesmente pá, nunca na vida iria conseguir. Ou seja, nem sequer me deu a hipótese de lutar, digamos assim. Ora, porquê é que não estava lá? Várias hipóteses. A primeira é falta de exposição a cargas em absoluto mais elevadas. O single mais pesado na minha prep foi 225. E porquê é que isto aconteceu? Porque eu só tive uma preparação de 17 semanas, tempo com o qual comecei a trabalhar com o Mauro, portanto ele também não me conhece assim há tanto tempo. E no agachamento houve vários fatores de novidade que fizeram com que o meu progresso fosse exponencial, nomeadamente a transição de high bar para low bar. No início
era desconfortável, mas assim que acertei com a técnica, os lifts começaram a voar. E no meio disso comecei também a usar stiff sleeves. Estas são as da Smells Like PR, que eu diria que são parecidas às stiffs estilo Rigor Mortis. Agora a PBS também tem umas stiff. E basicamente o que elas fazem é adicionam para aí 5 a 10 quilos ao agachamento. É mesmo assim. Porque é literalmente a pessoa ter, não é bem uma mola, mas é quase um pneu, portanto que oferece ali permite suportar mais resistência na articulação. E então o meu agachamento foi sempre a progredir. Eu próprio cheguei a dar saltos acima da recomendação do Mauro, que por norma já eram sempre recomendações arrojadas para o meu normal de seleção de tentativas em treino. E mesmo assim nunca conseguimos chegar a um verdadeiro RPE 8, 9, pelo menos em singles. Cheguei a fazer uma tripla, a RPE 10 com 210 kg, mas foi mais por uma questão técnica, Miss Groove, por não ter o equipamento habitual de treino. Foi num ginásio que não foi no Lisbon Strong. Portanto, essa é a primeira explicação. A segunda poderá ser, isto à parte do nervosismo, não é? O watercut, que acabou por não ser só o watercut, foi o watercut com mistura de crash diet, e isso certamente que impactou também aqui negativamente as minhas chances de conseguir os 245. Apesar de tudo, não estou um pouco triste, mas não estou devastado. Ainda assim foram 7,5 kg de PR, 12,5 mid PR, portanto agora tenho uma margem gigante para progredir a partir daqui. Depois do squat estava um pouco apreensivo para o bench, mas a verdade é que os warm-ups correram muitíssimo bem, apesar de fazer naqueles bancos ranhositos aos quais tínhamos acesso para os warm-ups. Abrimos, tal como previsto, 135, portanto 5 kg abaixo da minha abertura na última prova, e sem dúvida alguma que foi a melhor solução. Super smooth, nada a dizer, senti-me super bem. Fomos para o salto planeado, que era de 142,5, que iria igualar o meu máximo em ginásio, apenas uns dias antes, na verdade, e igualar também a minha terceira tentativa na primeira competição de todas. O bench, durante a preparação, surpreendeu porque foi, ou melhor, na prova surpreendeu porque foi aquele que durante a preparação correu pior. Não é que tivesse corrido mal, os outros é que estavam a correr muito bem. E o bench estava só a correr, digamos assim. E foi quase aqui nas últimas 2, 3 semanas antes do meet, com o picking, que ele realmente começou a disparar. E para isso foi importante eu perceber que preciso mesmo de usar flat shoes, pelo menos na ponta dos pés, porque isso permite-me ganhar ali mais 1 centímetro de arco, que eu sinto que para mim faz toda a diferença. Eu tive uma sessão onde falhei os 145, uma semana antes da prova, para aí, em que ainda estava a fazer com os da Total, da Adidas, os sapatos que usei para o agachamento, e na sessão a seguir passei para estes sapatos e a diferença foi logo enorme. Moveram-se bem os 142,5, fomos para os 147,5. Havia a possibilidade dos 150 estarem lá, que já tinha falhado no meet passado, mas não quis arriscar porque o meu total já tinha levado uma bela talhada com o agachamento. Portanto, 12,5 kg aquém já do esperado. Portanto, decidi optar jogar pelo seguro e ir aos 147,5. Que, além de serem all-time PR, seja treino, seja meet, nunca senti uma barra tão leve no supino. Fiquei mesmo muito contente. Aqui atribuo todo o mérito ao Mauro, porque ele conseguiu fazer literalmente magia. Eu fui, lá está, desde falhar 145 uma semana antes, para fazer 147,5 na prova a uma RPE 9, diria. E lá está, ele pôs-me a treinar pesado na semana antes do meet. Eu já estava a ficar do género, o que é que o Mar está a fazer comigo? E a verdade é que funcionou na perfeição.
e ele agora também já tem dados mais concretos para me programar treino agora nos próximos blocos. O Bentes, tendo corrido bem, deu-me um pouco mais de ânimo aqui para o peso morto. Abria 250 quilos. Carga supostamente confortável, já um pouco desafiante, mas ainda confortável. Acabei por levar um vermelho, e já vão perceber porquê. Porque aqui a barra teve um ligeiro downward movement, portanto, em qualquer um dos três movimentos no powerlifting, a barra não pode descer. A partir do momento em que isso acontece, o movimento deverá ser considerado nulo. Só o Miguel é que me deu nulo, os side judges foram simpáticos, mas o que é facto, eu nem vou fazer aqui frame by frame, mas se olharem com atenção dá para ver que a barra desce um bocadinho e eu depois quase que aproveito esse balanço para a trazer para cima novamente. Neste ponto, ou seja, o meu tronco inclina-se um pouco para a frente e com isso a barra cai um bocadinho e volta a dar lock. Para a minha sorte, o movimento foi validado, porque ambos os juízes laterais deram branco, só o Miguel é que deu vermelho, e lá está, e partimos para o próximo salto. Eu ainda disse ao Mauro 270, ele aconselhou sermos mais conservadores e ir aos 265, uma vez que lá está, tinha levado um vermelho no opener, estávamos ali a arriscar levar um nulo, mais uma vez por uma questão técnica, e bombar do MIT, não é? Que isso é que seria mesmo uma catástrofe. Portanto, 265 igualava a minha terceira tentativa da prova anterior, e a verdade é que correram bastante melhor. Portanto, aqui não houve nuances técnicas nenhumas, 3 luzes brancas, movimento válido, e fomos então para a terceira tentativa. O Mauro sugeriu 280, mas eu, faça como os 265 tinham movido, disse-lhe, olha, eu não estou a sentir, eu acho que é melhor os 275 e mais uma vez jogar pelo seguro, não estragar ainda mais o total. Ele ficou assim a olhar para mim, tens a certeza? Eu sim, sim, tenho. E ele, ok, foi lá, mudou a tempo. E pronto, a maior parte de vós, se chegaram até aqui, já sabem o que é que aconteceu. Portanto, eu aqui estava também um pouco nervoso, não tanto quanto no squat. A pessoa depois de falhar já fica ok, mas queria muito conseguir PR também aqui no peso morto. Estava a sentir a barra um pouco escorregadia, a minha gripe penso que está um pouco mais fechada em relação a preps passadas e senti literalmente a barra a começar ali a escorregar no hook. Enquanto pensava nisso, só me lembro de repente a barra cair e eu apagar ali por um breve segundo. Lá está, foi um esforço máximo, não tinha mais nada, o meu sistema nervoso desligou e não consegui finalizar a rep. Não é comum da minha parte falhar lifts no lockout. Nunca tinha falhado, aliás, foi a primeira vez que falhei uma single de peso morto e uma single de agachamento, já agora. Em quase 9 anos de treino nunca tinha falhado nenhuma nem outra. Mas lá está, há uma primeira vez para tudo e também se a pessoa não falhar não vai conhecer verdadeiramente os seus limites e essa foi a grande lição desta preparação e deste meet em concreto. Posto isto, para finalizar, queria só abrir aqui o Open Powerlifting e dar um quick overview da minha evolução desde que comecei a competir em powerlifting. Portanto, a primeira prova foi o Open Lisbon Strong, 587 de total. Para a segunda prova, 630, um salto um salto jeitoso. Para esta prova, eu tinha projetado entre 670 a 680, portanto fiquei consideravelmente aquém. Lá está, o watercut foi muito complicado mesmo, mas também queria passar pelo processo para ter essa experiência e ainda bem que o fiz, porque agora também já sei o que, se calhar não tanto o que fazer, mas o que não fazer da próxima vez. Portanto é isto, malta.
Espero que tenha sido útil este recap para vocês. Forte abraço para todos.